Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a Venezuela, Radassa. Esse país que experimentou uma desconstrução nas suas bases. Suas bases foram tocadas, a sua economia, a sua educação. O povo sentiu, assim, suas bases estremecendo com o comunismo, a imposição do comunismo, e o povo começou a sofrer muito. Estivemos lá em 2014 e nós pudemos levar ali a palavra de Deus, levar esta visão dos Gedeões, e a visão floresceu. Ela nasceu, frutificou, e nós estamos vendo resultados muito lindos ali na Venezuela. Você conheceu a pastora Júnia, a pastora Elizabeth, né? E os pastores que vieram o pastor Fred, o Giovanni, veio a banda da pastora Júnia, não é? Do sax é o Aciel, o Franklin e o Carlos. Uma turma muito animada, divertida, não foi? Sim, com certeza. Conhecer, né, Radassa, as nações assim é algo muito lindo, que enriquece o nosso coração. E o mais interessante e triste, infelizmente, é de perceber que hoje, por exemplo, na Venezuela, eles infelizmente conseguiram, esse novo governo no caso, ele conseguiu implantar uma ideia que inicialmente parecia algo bom, parecia uma coisa assim, que de fora ele conseguiu focar as pessoas para estarem olhando da mesma forma em um ponto específico, fazendo com que aquilo fosse bonito, fosse algo agradável, mas que ao redor e por trás daquilo era algo totalmente maléfico. Então, é algo triste de se ver, por exemplo, a pastora Júnia, pastora Júnia, né, da Venezuela, uma das coisas que ela veio, que ela pediu e que a gente pôde ver que foi algo que para mim foi muito triste, até porque eu a considero como uma amiga e ela veio para cá e as coisas que ela disse que ia levar de volta eram coisas básicas, como papel higiênico, que para a gente é uma coisa assim, que você não para muito para pensar, porque sempre tem papel higiênico, sabonete e pasta de dente. Ela falou que esses itens lá são itens hoje muito valorosos, que eles não têm nem sequer para comprar e que ela estava levando de volta. E a gente para pensar como que eles chegaram aonde eles chegaram. Infelizmente a gente vê que não só lá, mas muitos outros países hoje também estão tendo que se questionar até que ponto as decisões em que nós temos tomado, até mesmo aqui no Brasil, elas vão estar influenciando lá na frente. Até que ponto as mínimas decisões em que a gente não prestar atenção hoje, né, elas vão estar influenciando no nosso futuro. Até onde elas não estão nos levando a olhar num foco específico como algo bom, algo bonito e nos fazendo esquecer do que há em volta. Da mesma forma, a gente chegar nesse ponto, olhar para trás e falar, uau, agora já fechou o portão, não tem mais volta. Isso. Então, é uma situação São ideologias, triste, né, Radassa, que Sim. tem uma embalagem bonita, pregam alguma coisa que parece muito bonita, parece muito certa, contra o capitalismo, contra os ricos, mas quando vai se ver, por exemplo, quem quer morar hoje na Coreia do Norte? Quem quer morar lá? Sim. Não tem liberdade de expressão, liberdade de culto, as pessoas não têm liberdade, tem aquela opressão, eles têm de adorar o imperador, o falecido, eles têm de se prostrar, os cristãos estão na prisão. Quem quer morar em Cuba, né? Tem aquela fachadinha ali em Havana e aquela miséria, aquela tristeza. Por que que os cubanos estão fugindo do seu país, estão saindo fora, se o comunismo é tão bom? Não é? Vimos na cortina de ferro, a cortina de bambu, a China, a mesma coisa. Nós vemos que o cristianismo e os princípios bíblicos, eles trouxeram para o mundo liberdade. Liberdade. Olha, até mesmo os países islâmicos, eles não aceitam outra coisa a não ser o islamismo.
Então não há liberdade, as pessoas não têm liberdade, a mulher não é valorizada. E nós vamos vendo assim que os princípios bíblicos, os princípios cristãos é que realmente trazem para a nação o sentido, o verdadeiro sentido para a vida. E Venezuela mergulhou neste comunismo bolivariano, né? Esse socialismo ali, essa corrente que aparentemente uma ideologia prometendo muitas coisas, muito subsídio para o povo, mas não leva as pessoas a trabalharem. Então as pessoas começam a viver das bolsas que recebem do governo, não há trabalho, não há progresso. Não há progresso, faltam as coisas. Mas a Venezuela está encontrando, através da igreja, através da oração, através do conhecimento do Senhor, está encontrando a bênção maravilhosa. Eu quero que você assista comigo a um VT, a uma reportagem, pegando desde o nosso congresso, quando o nosso mestre de cerimônias, o Aloísio, ele fala um pouquinho da Venezuela, da sua população, da sua capital, e você vai ver um vídeo com as belezas da Venezuela e do seu povo, e em seguida uma entrevista ou um depoimento de dois pastores, do pastor Fred e do pastor Giovanni. Então, vamos assistir a este VT e vamos conhecer um pouquinho mais da Venezuela. Vamos lá. A Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, a capital é Caracas, localizado na parte norte da América do Sul, constituída por uma parte continental e um grande número de pequenas ilhas no Mar do Caribe. A sua população está em torno de 32 milhões de habitantes. E a língua oficial também é o espanhol. Mi nombre es Giovanni Rodríguez, soy de Venezuela, en Sudamérica. Soy pastor de la iglesia en Valencia, Estado Carabobo, de la iglesia cristiana Génesis. Estamos bien agradecidos a Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor y cómo de alguna manera Él nos ha llevado de la mano en estos tiempos que tenemos de crisis. Venezuela es un país precioso, Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país que Dios nos regaló y queremos de alguna manera disfrutar de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero estamos pasando momentos difíciles, pero creemos que Dios en su misericordia y su bondad está allí para ayudarnos, llevarnos de la mano y que la gente pueda conocer a Dios. Hace 2 años tenemos la torre de oración, iniciamos con la visita de la pastora Junia y la pastora Ángela y el pastor Teo, al cual le agradecemos porque conoció a la pastora en Curitiba y le sembró la semilla en el corazón de llevar las torres de oración. Y hace 2 años la pastora Ángela nos visitó
y allí iniciamos la torre de oración. Nosotros habíamos iniciado con un oratorio, pero no teníamos idea de lo importante y lo hermoso y el significado de las torres de oración. Cuando la pastora Ángela nos habló de la visión y de todo lo que estaba aconteciendo y los testimonios a nivel mundial, nos animamos y creemos que este programa de alguna manera ha sido de gran ayuda, de gran bendición. Las torres están funcionando, la gente está muy animada, sobre todo en estos tiempos difíciles, la gente está buscando al Señor, la gente está buscando de su presencia y esto ha sido de gran utilidad. Venezuela tiene, hablando de nuestro país, Venezuela tiene playas preciosas, montañas preciosas, tiene de todo. Venezuela está llena de tantas cosas preciosas, montañas, playas, y mares, ríos, lagos, que realmente queremos de alguna manera orar al Señor para que muchos puedan ir, puedan conocer a nuestro país y puedan disfrutar de la bendición. La comida es muy buena. Estamos bien agradecidos al Señor por la cultura que nos ha dado y que sabemos que todas estas crisis que estamos viviendo, estos momentos difíciles van a pasar. Tenemos la promesa del Señor que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias por esta oportunidad que nos regala de compartir. Bendigo a todos con todo mi corazón. Que Dios les guarde y nos vemos en nuestro hogar celestial, porque es el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios les bendiga y no dejen de orar por Venezuela. Le amamos con todo nuestro corazón. Allá le esperamos cuando quieran visitarnos. Que Dios nos bendiga. Doy gracias al Señor por permitirme una vez más gozar de las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Y es para mí un motivo de gozo y de orgullo el estar acá en este país, Brasil, que nos ha cobijado con unos abrazos muy poderosamente celestiales. Agradezco a la pastora Ángela, su esposo Pablo, por abrir las puertas no solamente de su iglesia, sino de este país para acobijar a una iglesia bendecida que es la iglesia venezolana. Mi nombre es el pastor Freddy Uribe, estoy en la ciudad industrial de Venezuela llamada Valencia, pastoreo la iglesia chequina. Estamos allí al servicio de ustedes y es para nosotros manifestar en esta hora y decirle que nuestro país es un país completamente muy bendecido por el Señor. Sabemos que la mano de Dios está sobre nuestro país, Venezuela. No es casualidad que nuestro país sea el primero a nivel mundial con las mayores reservas de petróleo, con tercero a nivel mundial de lo que son las reservas de oro y cada una de estas cosas que nos hace entender que solamente Dios, que es el dueño del oro y de la plata, es el que ha manifestado su bendición sobre Venezuela. La torre de oración 24 horas nos permite a nosotros como venezolanos, como iglesia venezolana, entender que no estamos solos, que nuestra lucha es, como lo dice la palabra, no es a través de carne ni sangre, sino que es a través de la oración. Esto nos ha enseñado a nosotros los venezolanos a ser personas humildes, a buscar del rostro de Dios día y noche. Llevamos esa misión como misioneros, como hombres de Dios, llevamos ese compromiso con el ministerio 24 horas de oración para ser partícipe de lo que Dios va a hacer y creemos que ya está haciendo en Venezuela. La experiencia de nosotros en lo que respecta a la oración o a la torre de oración 24 horas, apenas el 12 de octubre de este año tuvimos la oportunidad de cumplir un año y ya tenemos la bendición de tener casi toda la semana copada. Un día es para dedicarlo a lo que es la torre de oración mini. Esto ha hecho y nos ha hecho entender a nosotros como pastores que hay una generación que se está levantando, una generación que está siendo empoderada a través de lo que es el Espíritu Santo y que sabemos que esa generación es la que va a permitir que nuestro país pase
lo que es la tristeza a un avivamiento. Declaramos ese avivamiento, y el avivamiento nosotros creemos que está en la oración. La oración es lo que aviva el fuego. La oración es lo que te permite a ti sentir que tienes una comunión íntima con el Espíritu Santo, y es lo que estamos transmitiendo a través de estos Gedeones Mini, para que ese relevo pueda ver la gloria del Señor aún más en nuestro país. Doy gracias al Señor por traernos acá, a esta ciudad llamada Belo Horizonte. Bendecimos esta tierra, bendecimos a Brasil, bendecimos el ministerio 24 horas de oración, y creemos que el Señor está en esta bendición grande. De aquí, desde este lugar, bendigo este país, bendigo el ministerio de la hermana Ángela y su esposo Pablo. Bendecimos cada uno de los que en realidad han abierto las puertas y han hecho que esto sea posible. Nos vamos comprometidos, no solamente con Dios, sino con el pueblo de Brasil y sobre todo con este ministerio, para decirle que sí podemos seguir adelante en el nombre de Jesús. Amém. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí desse país tão lindo, a Venezuela, ouvir o depoimento dos pastores, o pastor Giovanni, o pastor Fred, e eles começaram já com a visão, com os gideões ali. Muito lindo saber que só em Barquisimeto, é uma cidade que é a capital da música no país, em Barquisimeto, com 1 milhão de habitantes, nós já temos mais de 1.000 Gedeões, mais de 1.000 intercessores, orando, fazendo atos proféticos e as torres se levantando. E algo lindo, Radassa, que aconteceu em Barquisimeto, é que o Conselho de Pastores aderiu totalmente ao ministério. E os pastores do Conselho, o pastor Carlos Pirona, que é o presidente, o pastor Fred, e um outro pastor lá, que estou me esquecendo o seu nome, eles disseram o seguinte, que queriam que o Brasil, que o Ministério de Gedeões pudesse dar a cobertura para eles, trazer a cobertura espiritual. Então, quando nós nos unimos como um só corpo, quando nós nos unimos como um só exército, então Deus se agrada da unidade de seu povo. E Deus vem e a presença dele é real e a bênção dele vem e invade a igreja e da igreja invade a nação. E nós estamos vendo que a luz está raiando ali e coisas vão acontecer trazendo a bênção para aquela nação. Porque, como nós estávamos conversando no primeiro bloco, que realmente a questão do caminho, da escolha do governo dentro do comunismo, a falta do dólar, a falta da importação, você não acha as coisas para comprar, mesmo tendo dinheiro, e o dinheiro está bem desvalorizado, você precisa de um tantão de dinheiro para comprar coisas tão pequenas, pela desvalorização. E o povo se sente para baixo, a autoestima cai, não é? Sim. Quando as coisas estão assim tão difíceis. Mas é muito lindo saber que não é o fim da linha, não é o fim. A crise é uma oportunidade para permitir que Deus possa agir, para permitir que Deus possa vir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.